Olá, meu nome é Danilo de Paula, eu sou dupla do Vitor Augusto e a gente é do grupo DVCO. Bom, o exercício proposto para a gente era o exercício de número 2153 da plataforma URI, que em resumo, o que acontece? O usuário ele vai entrar com uma palavra que vai estar escrita de forma errada, ou seja, ele vai repetir um pedaço da palavra e a gente tem que retornar ela de forma correta. No caso, sanduíche, ishi. A gente tem que retornar sanduíche. Barril, arril. A gente tem que retornar barril. Caso ele escreva uma palavra já escrita de forma correta, no caso sol, a gente tem que retornar para a palavra escrita de forma correta. Bom, o detalhe que essa questão deixa bem explícito para a gente é que obrigatoriamente ele vai repetir o final da palavra, ou seja, a última letra obrigatoriamente vai ter que estar na palavra, caso ele repita alguma coisa. Essa é uma informação que vai ser muito útil para a gente. Bom, e qual foi o raciocínio utilizado? Pegando uma palavra aleatória, uma academia, certo? Vamos repetir o mia do final. Academia, mia. Essa palavra escrita de forma errada, ela tem um tamanho de 11 caracteres, certo? Bom, o que a gente fez? A gente subdividiu ela em duas outras strings. Como assim? Primeiro a gente salvou no auxiliar 1 o último caractere da palavra, no caso o A. E no auxiliar 2 o penúltimo, no caso o I. E é feita uma comparação. O auxiliar 1 é igual ao auxiliar 2? No caso, o A é igual ao I? Não, o A é diferente de I. Então a gente continua nosso algoritmo. Agora, o nosso auxiliar 1 ele não recebe apenas o A, ele recebe o I e o A. E o nosso auxiliar 2 também vai receber duas casas. Só que vai ter que ser duas casas que antecedem o I e o A. No caso, o A e o M. Logo, o auxiliar 1 vai ficar com o I e o A, o auxiliar 2 com o A e o M. E é efetuada a comparação dos dois. IA é igual a AM? Não, são coisas diferentes. Então a gente prossegue o nosso algoritmo. Agora o nosso auxiliar 1 ele vai ser as três últimas casas. E o auxiliar 2 vai pegar as três casas que vêm antes dessas três do auxiliar 1. Ou seja, o auxiliar 1 vai ficar com MIA, o auxiliar 2 vai ficar com MIA também. E é efetuada a comparação. Auxiliar 1 é igual ao auxiliar 2, ou seja, MIA é igual a MIA? Sim, é a mesma. Logo, essa é a parte que repete. Com isso, a gente tem a seguinte informação: que o contador é igual a 3. O que seria o contador? Seria nada mais do que o tamanho da palavra, ou o número de repetições que demorou para chegar até ela. No caso, 3, porque tem 3 caracteres. Ou seja, nossa palavra academia minha escrita de forma errada tem 11 caracteres. Desconsiderando os 3 que são repetidos, como a gente conseguiu encontrar, é efetuada a operação de subtração. No caso, 11 menos 3, que seriam as repetidas. A gente ficaria com 8. Ou seja, até o oitavo caractere, ela está escrita de forma correta. Ou seja, academia, nesse A que seria o oitavo caractere, ele não seria repetido. Ou seja, o caractere 1 até o caractere 8 não está sendo repetido. É a nossa palavra. Bom, esse algoritmo foi implementado na linguagem C. A gente fez a criação das variáveis, como pode ser visto aqui, e é implementado da mesma forma como já foi explicado. O usuário entra com a palavra, a gente tem o tamanho dela e temos o contador valendo 1. A gente faz uma operação para descobrir a diferença, que no caso seria para poder pegar os últimos caracteres de trás para frente. É usado um laço, no caso o for, para a gente poder criar essas casas depois, né? Porque a gente tem que limitar, no caso, uma hora que, por exemplo, a gente quer as duas últimas casas. Então a gente tem que limitar desse até desse caractere até esse. É por isso o laço de repetição. Bom, prosseguindo. E é feita a mesma coisa depois com o while. Mas então, o mais legal é mencionar como a gente fez para pegar a penúltima posição. O que a gente fez para pegar a posição do auxiliar 2? Bom, a gente chegou à seguinte conclusão.
A gente tem um contador valendo 1. Para eu salvar no auxiliar 1, é só eu pegar o tamanho total e descontar 1. Para salvar no auxiliar 2, como a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar esse contador e multiplicar por 2. E descontar do tamanho total da palavra. Certo? Porque se eu pegar aqui e descontar 1, eu vou chegar na posição 10. No caractere 10. Considerando que aqui tem o barra 0, que é a quebra de linha. Bom, então esse seria o 10º caractere. No caso o A. E se eu fizesse 1 vezes 2, eu chegaria em 2, e descontando de 11 seria o 9º, no caso o I. E essa mesma lógica que se procede depois, porque o que acontece? Caso ele não encontre, esse contador ele vai receber o próprio contador somando com 1, aí ele chegará no valor 2. Logo o auxiliar 2 vai ser menos o contador, vai conseguir pegar as duas últimas. E para chegar nessas outras duas, é só eu fazer esse contador que tem o valor de 2 e multiplicar por 2, que descontando de 11 ficaria exatamente aqui. E a gente conseguiria pegar essas duas posições que seriam as desejadas. Ou seja, a gente irá seguir essa lógica de sempre multiplicar para o auxiliar 2 por 2. E assim prosseguimos até encontrar as repetições. Bom, aí você se pergunta, tá, e caso o usuário tenha entrado com a palavra correta? No caso, vamos dizer que o usuário entrou com a palavra rato, já escrita de forma correta. Bom, a gente irá pegar o tamanho da palavra, o tamanho, e a gente vai ver que rato tem tamanho 4. E é feita as nossas comparações. Quando a gente rodar todas as comparações e chegar em um ponto onde nosso contador, que a princípio tem um valor de 1, ele chegar em 4 repetições, que seria o tamanho da palavra, ou seja, quando o contador for igual ao tamanho da palavra e não encontrar nenhuma repetição, logo pode-se concluir que a palavra foi escrita de forma correta, ou seja, sem repetir nada. Bom, basicamente é isso que foi a nossa solução proposta, e espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado.